A gravação foi iniciada, presidente. Então, vamos retomar os trabalhos da sessão do dia 13 de agosto de 2020, iniciou às 14 horas. Já julgamos os processos até o item 94. Próximo item da pauta, recorrente JI Empreendimentos e Transportes, relator Cléucio. Vamos ao seu relatório e voto, Cléucio, por favor. Tudo bem. Bem, presidente, então é um caso de exclusão do Simples também. Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da 7ª turma da RJ Brasília, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade oferecida pela contribuinte. De acordo com o relatório da DRJ, que adoto, o caso trata do seguinte: cuida-se manifestação de inconformidade apresentada em 10 de Simples de 2013, combatendo a exclusão do Simples Nacional decorrente de comunicação obrigatória efetuada pelo contribuinte no exercício de atividade dada, com efeito a partir de 1º de 2013. O contribuinte alega que a alteração contratual motivadora da comunicação, qual seja, a inclusão no CNPJ da atividade, com o código KNAI número tal, em 20 de 3 de 2013, se deu por erro material, o qual veio a ser corrigido com nova alteração contratual, em 30 de 4 de 2013, que trocou tal atividade por aquela com código número tal. Por tal motivo, requereu a anulação do ato de exclusão do Simples Nacional e, por meio de petição de folhas 11 a 16, a restituição dos valores recolhidos indevidamente. Despacho decisório, número tal, indeferiu a solicitação do contribuinte, considerando-a um pedido de inclusão do Simples Nacional, realizado com desrespeito aos prazos e formas estabelecidos na Resolução CGSN número 94 de 2011. Inconformado, o contribuinte interpôs, em 29 de 12 de 2016, recurso de folhas, reiterando os argumentos da manifestação original e acrescentando que se trata de uma solicitação de manutenção da pessoa jurídica no Simples Nacional, e não um novo pedido de inclusão. Digo eu agora, a manifestação de inconformidade foi julgada improcedente porque o órgão recorrido entendeu, em resumo, que ao solicitar a alteração da atividade no sistema informatizado Simples, a recorrente informou o exercício de atividade vedada, razão pela qual foi excluída por iniciativa própria. Com efeito, sua inclusão dependeria da observação de prazos próprios e pelo sistema específico. Assim, pretenso pleito de manutenção no Simples não é típico, não podendo ser admitido. Inconformada, a empresa ingressou com recurso voluntário de folhas, reiterando os argumentos da manifestação de inconformidade. O processo foi distribuído para a minha relatoria e este é o relatório, presidente. Pode ir para o voto. A admissibilidade do recurso, está tudo certo, eu examinei as datas e não há nenhum problema. Matéria de competência do colegiado, representação processual também regular, assim, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No mérito, não foram arguidas preliminares de nulidade, razão pela qual posso apreciar diretamente as questões de mérito. A controvérsia se restringe ao fato de que a recorrente alterou o seu CNPJ para incluir a atividade de transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento intermunicipal, interestadual e intermunicipal, KNAI 4929, dígito 9/02. Essa alteração foi realizada no dia 20 de 3 de 2013, com efeitos a partir de 1 de 4 de 2013, conforme se observa do portal do Simples Nacional na internet.
De acordo com o inciso 6 do artigo 17 da Lei Complementar 123 de 2006, Lei Simples Nacional, com a redação vigente à época dos fatos, o serviço de transporte municipal e intermunicipal de passageiros era considerado atividade vedada para o Simples. E aqui eu reproduzo o artigo 17 e o inciso 6, que veda esse tipo de atividade. Em suas defesas, tanto na manifestação quanto no recurso, a recorrente alega que tal alteração se deu por um erro na terceira alteração do seu contrato social, com a seguinte redação. E aqui eu reproduzo a redação do contrato social, mas eu vou direto ao ponto, que é o finalzinho aqui, a penúltima linha, que diz serviços de locação de veículos rodoviários de passageiros com motorista e transporte escolar. Essa é a terceira alteração contratual. Esclarece que na quarta alteração do contrato social, o erro teria sido corrigido. Eis, portanto, a cláusula do objeto social da empresa, constante da quarta alteração. A alteração é muito mínima, né? É pequena, é só aqui no finalzinho, quando ele, na penúltima linha também, ele diz serviços de locação de automóveis com motorista, serviço de locação de automóveis sem motorista e transporte escolar. Quer dizer, o que ele tirou foi o transporte rodoviário, né? Como se percebe, o serviço de transporte vedado é o intermunicipal ou interestadual de passageiros. Não há como se concluir que o serviço de transporte escolar, por si, seja uma dessas modalidades. Por outro lado, se o legislador quisesse impedir a prestação de serviço de transporte escolar, teria o feito expressamente, o que não é o caso. Assim, o erro do contribuinte foi ter incluído a atividade vedada de CNAE, número 4929, dígito 9-02, conforme se observa do documento de folhas 31. O pleito da contribuinte é para permanecer no sistema simplificado, pois teria inserido CNAE, cuja atividade descrita é vedada pela legislação. Neste recurso, portanto, não está em discussão a substância do direito, isto é, se a recorrente exerceu ou não atividade vedada. O que está em debate é saber se, juridicamente, é possível aceitar-se o pleito de permanência no Simples na forma como foi feita, ou seja, por meio físico e antes do prazo legal. De acordo com o despacho decisório de folhas 33 e 35, que indeferiu o pleito da empresa de permanecer no Simples, o que ocorreu efetivamente foi a exclusão do regime por iniciativa da contribuinte, seguida de sua reinclusão. Veja, aqui acho que é importante citar o trecho aqui é o despacho decisório. No entanto, como se verifica, não se trata de simples manutenção no sistema do Simples Nacional, e sim uma nova opção para ingresso no sistema do Simples Nacional. Haja vista que a empresa foi excluída por comunicação obrigatória de exclusão do Simples Nacional, feita pelo próprio interessado, quando incluiu atividades vedadas em seu cadastro, CNAE número tal. Comunicação esta prevista no artigo 17, inciso 11 da Lei Complementar 123 e anexo 6 da Resolução 94, caracterizando o equivalente à comunicação obrigatória de exclusão do Simples Nacional, como previsto no artigo 74 da Resolução. Desse modo, como depreende-se da leitura do artigo 6º, e especialmente do seu parágrafo 1º da Resolução 94, a forma determinada legalmente para a solicitação de opção pelo Simples Nacional deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último dia, por meio do portal Simples Nacional na internet, ressalvado o previsto no parágrafo 5º quanto à empresa... Não precisa dessa leitura toda, Cláudio. Essa parte, então, é conhecida, tranquilo. Vamos lá. A causa da exclusão, agora ao voto. A causa da exclusão se deu porque a recorrente alterou o CNAE do seu CNPJ para agregar a atividade de transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento intermunicipal, interestadual e internacional.
vedada à época dos fatos, tanto pelo artigo 17.6 da lei complementar, quanto pelo artigo 15.16 da resolução. Com o advento da lei complementar 147 de 2014, o inciso 6 do artigo 17 da lei complementar recebeu nova redação, permitindo algumas exceções, como se pode observar. E aqui eu cito o 17, que permitiu algumas exceções do serviço de transporte. No entanto, tais exceções não se aproveitam ao caso da contribuinte, pois têm efeitos prospectivos e não retroativos. Nesse sentido, é a súmula CARF número 81, e aqui eu reproduzo a súmula que trata desse tema. Considerando que os fatos se reportam a 2013, fica afastado qualquer possibilidade de aplicação das exceções legais ao caso concreto. Pelo que as provas e alegações dos autos indicam, ocorreu um erro da contribuinte em inserir no seu CNPJ a mencionada atividade. Isso teria levado ao pedido atípico de manutenção no Simples de abril de 2013 até janeiro de 2014, a partir de quando a empresa teve deferida nova opção pelo Simples. Não existe na legislação de regência um procedimento que permita ao contribuinte arrepender-se da exclusão por sua iniciativa, ainda que seja para consertar um erro. Nesse sentido, já decidiu este colegiado recursal, e aqui eu reproduzo um precedente do CARF, que no ponto específico diz: a lei não prevê arrependimento e, havendo a exclusão voluntária e não sendo efetuado novo pedido de inclusão nos termos da lei, não há como desconsiderar o pedido de exclusão. E volto ao texto. Sobre a matéria controvertida do processo, o artigo 6º da Resolução 94, que, na verdade, regulamenta o parágrafo único do artigo 28 da Lei Complementar, prevê somente as hipóteses de opção ou exclusão por iniciativa do contribuinte. E aqui está reproduzido o artigo 6º, que trata exatamente dessa hipótese. Não precisa ler o dispositivo, pode ir para a sua conclusão, o pessoal conhece a matéria. Vê-se, portanto, que o período para se optar pela inclusão no Simples é o mês de janeiro de cada ano. Dentro desse período, o contribuinte poderá regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso do Simples Nacional. Não é o caso dos autos. Ao alterar o CNPJ, incluindo, ainda que por engano, KNAI de atividade vedada, o contribuinte agiu na forma do artigo 28 da Lei Complementar, que prevê a exclusão do Simples Nacional nesses casos. Quando se tratar de comunicação de exclusão feita pela empresa, esta deverá comunicar à Receita Federal até o último dia de janeiro, e aqui eu reproduzo o dispositivo. Além disso, a alteração do CNPJ, que importe incluir a atividade vedada pela legislação, implica a exclusão do Simples Nacional, conforme prevê também dispositivo legal. Assim, realmente, a recorrente se excluiu do Simples Nacional e depois tentou reincluir-se por forma não regulamentada, ou seja, pelo meio físico, quando a legislação exige que se faça pelo portal do Simples na internet, e aqui está reproduzido o artigo da resolução, que faz essa exigência. Além disso, seu pleito de reinclusão, ou nova opção, se deu fora do período previsto na lei, ou seja, em 10 de maio de 2013, quando o período correto seria janeiro do ano seguinte. Conclui-se, portanto, que o procedimento adotado pela recorrente não encontra amparo legal para ser admitido. Registre-se que eventual provimento do presente recurso, mesmo se considerando que a recorrente é uma empresa, é uma microempresa e optante do Simples, resultaria em impor à unidade gestora a criação de um procedimento de reinclusão no Simples, não regulamentado em lei. No mais, ainda que se relevasse a forma como o pedido de reinclusão se deu e fosse aceito o meio físico, isso não faria diferença no caso concreto, pois a jurisprudência deste Conselho é pacífica em estabelecer que os efeitos retroativos de reinclusão no Simples iniciam a partir do exercício seguinte ao da regularização da situação impeditiva. Nesse sentido, são os seguintes arestos, e aqui eu reproduzo alguns precedentes nessa linha. No caso em questão, a recorrente regularizou a situação impeditiva em abril de 2013. Consta do despacho decisório
impugnado, que a partir de janeiro de 2014, a empresa foi readmitida no Simples e assim permanece até a informação em contrário. Tal fato é confirmado no recurso voluntário. Assim, mesmo que a forma como a reinclusão foi solicitada fosse aceita, os efeitos da reinclusão operariam a partir de janeiro de 2014, período em que a empresa formulou nova opção pelo Simples. Os efeitos da reinclusão no Simples iniciam no exercício financeiro seguinte, exatamente porque se trata de um regime de tributação anual, cuja intenção de permanecer em suas condições devem ser manifestadas em janeiro de cada ano. Se fosse possível atender o pleito da contribuinte, de retroatividade ao momento em que se excluiu, implicaria alteração do regime especial por decisão deste órgão administrativo, o que só seria possível por lei. Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, voto por negar provimento, declarando-se válido o despacho decisório impugnado. Esse é o voto. Ok, Clécio. Só uma pergunta. Ele é excluído no início de abril e no final de abril ele já altera o CNAE. A bota social, né? E o CNAE de novo. Nós tivemos a situação aí há 2 ou 3 sessões atrás, discutiu-se essa coisa da falta de um rito previsto e saiu até com visto com o Paulo, o Gustavo também fez um voto bastante extenso e foi encontrada uma legislação, o Paulo pode até detalhar melhor para a gente, acho que deve ter mais facilmente, que existe uma possibilidade de constatado o erro de fato, né, da alteração, que não represente efetivamente a vontade do contribuinte, e se admitir esse procedimento de reinclusão via requerimento. Estou com o pedido do Gustavo e eu tinha estado do Paulinho, mas pode falar, Gustavo. Enquanto o Paulinho procura ali, mas se eu não me engano, presidente, não é exatamente uma previsão de entendimento, de procedimento, que eu acho que o Paulinho encontrou, ou uma solução de consulta, ou coisa que o valha, que diz que cabe a análise, como hipótese de contencioso, deste pedido de reconhecimento de erro, de fato, a exclusão, e que gerou, portanto, a exclusão de ofício por falta de comunicação obrigatória. Eu acho que é só isso. Mas, enfim, naquele precedente, inclusive, houve análise dos elementos de prova para saber se houve exercício efetivo ou não da atividade mudada, e não apenas uma análise protocolar sobre a... E foi deferido. É só isso. O que eu já adianto aqui é que eu passei o olho nos autos e realmente não tem nenhum outro documento adicional que não os cartões CNPJ e as alterações. Não há mais nenhum outro tipo de documento no processo. Se eu me lembro, eu não sei se é o mesmo caso, Gustavo, que eu acho que até você fez um voto de vista, ali a discussão ou a dúvida é se ele tinha exercido ou não a atividade, né? Nesse caso aqui, não é isso que está em discussão, é só troca de CNAE. Não, exatamente isso. O problema, o caso era exatamente igual. Ele mudou por engano, e aí falou, gente, perdão, eu errei. Eu não queria fazer isso. Só que ele trouxe elementos, se eu não me engano, na época, ou não trouxe também, não faço ideia, provando que ele não exerceu a atividade materialmente durante o período em que ele esteve fora, né? Mas a situação é virtualmente idêntica do caso que a gente está analisando. André. Agora, a preocupação... sim. Deixa eu ver, André. Eu só ia colocar isso mesmo, que eu fui relator, meu voto foi vencido, ele trouxe provas, pela análise das provas eu entendi que ele não teria demonstrado, não ter exercido a atividade, e o voto vencedor, feito pelo Paulo, acompanhado pela maioria do colegiado, entendeu que as provas comprovariam. Por esse motivo é que foi admitida a reinclusão, se pode chamar assim, no Simples Nacional. Uma das premissas que você coloca, Cláudio, é da ausência de procedimento. Por isso que eu destaquei aqui, em que pese, de fato, a lei ser omissa, e teve o caso, acho que eram 2 casos da Andréia. A DRJ não tinha conhecido, inclusive, da manifestação, né?
E aí a discussão realmente da solução de consulta é no sentido de que, em que pese não ter a previsão, devia se aplicar o PAF, né? Então, até em função da sua colocação é que eu levantei esse ponto. Agora, quanto a tal não comprovado o exercício, parece um interregno bem pequeno, né? Assim, de menos de 30 dias que evidencia que o cara ele não ia montar uma estrutura para fazer um transporte diferente do que ele habitualmente faria, em um prazo de 30 dias ele desfaria, né? Me parece assim, um pouco razoável até. Mas o Gustavo pediu de novo, vamos ver o Paulo primeiro, Gustavo. A questão é justamente igual, né, aquela, e o que nós decidimos foi com base na solução de consulta, amparados também, né, pela solução de consulta 66 da COSIT, de 2013, né, no sentido de que esse fato dele alterar o KNAI é apenas um dado a ser considerado, né, mas que seria possível que o contribuinte se equivocasse nessa alteração do KNAI. Então, isso daí deveria ser confrontado com as atividades de fato que a empresa prestasse, né? Então, a interpretação foi que se aplicaria por analogia a uma... Só um instante aqui para eu pegar o... Analogia ao indeferimento da opção. Né? Essa exclusão por comunicação a gente trataria também como um indeferimento à opção. Tá? Então, quanto à possibilidade dele se manifestar, o entendimento da turma foi que isso era possível, né? Só que deveria ser analisado, no caso, a atividade efetivamente prestada pela pessoa jurídica. Tá? Pois é, mas agora tem uma implicação prática nisso, né? Porque, pelo que eu vi da própria jurisprudência do CARF, os efeitos iniciam a partir do ano seguinte, né? A partir do exercício financeiro seguinte. Então, no caso dele, ainda que se admitisse o procedimento atípico, e como ele voltou para o simples no ano seguinte, não vai fazer diferença nenhuma para ele. Mas nós podemos até discutir a questão formal do procedimento dele, Cleucio, não seria uma reinclusão com base nos preceitos da lei, seria desconsiderar esse ato como um ato de vontade do contribuinte, de falar que ele fez aquilo, mas ele não queria, seria nesse sentido. Gustavo, você... Não, você já explicou, presidente, era isso. A gente não está. Ele nem pede a reinclusão, não, ele pede a desconsideração da exclusão, da inserção do dado equivocadamente inserido. Não seria um pedido de reinclusão. Então, essa análise sobre o aspecto dos efeitos temporais seria irrelevante. O problema é só que é a prova. E aí saber se é o caso de simplesmente negar provimento por falta de prova, ou de se promover uma instrução adicional, já que em momento algum ele foi instado a trazer qualquer outro elemento. Mas eu acho que isso era ônus dele, mas enfim. Aqui teria uma outra questão também, que é o seguinte: ele foi excluído nessa opção dele em 31 de março, né? Que é quando ele faz a alteração. E ele só vem apresentar esse pedido dele em 18 de maio. Então também teria essa questão se aplicaria os 30 dias, né, ou se a gente pode relevar essa questão, porque ele apresenta esse pedido após os 30 dias. Mas os 30 dias aí seriam em relação ao inciso 5º lá do artigo 17, não? O prazo para regularização é afeito ao artigo 5º, ao inciso 5º. Acho que aí não teria muito a ver. Eu acho que é quando ele percebeu que deu ruim para ele fez a alteração. A alteração, Cléo, só confirmando, da inclusão do transporte interestadual e intermunicipal e interestadual, né? Isso mesmo. O que, aliás, presidente... O transporte escolar ele já fazia, não? Escolar já fazia. E até fiz questão de colar a cláusula contratual, tanto da terceira alteração quanto da quarta que ele corrige, porque, em verdade, é um pequeno detalhe, né? Eu acho que o problema dele
Não é o contrato social, porque pelo contrato social daria até para relevar se ele estava exercendo atividade vedada. O problema é o CNAE. E quando ele faz o registro do a mudança dele, do CNPJ dele, ele inclui um CNAE vedado. Foi isso que deu problema para ele. O CNAE é que acaba sendo o detector de... Né, o batimento foi a contrato. Tanto é que aqui no voto eu até mencionei que, olha, o problema não é bem aí a cláusula, o contrato social, porque não está claro se tem vedação de transporte escolar. Então, eu deixei de lado. Agora, o CNAE é o problema, porque dos autos consta o documento que ele faz a alteração do CNAE, e aí, quando ele viu que esse CNAE era vedado, ele faz a alteração do contrato social e exclui esse CNAE do seu CNPJ. Mas ele já estava excluído. Mas em nenhum momento ele colocou no contrato social dele essas atividades vedadas, né? Não. Assim, depende, Paulo. Isso é uma questão de interpretação, né? Porque quando ele fala lá transporte rodoviário, por uma interpretação extensiva... Transporte escolar. Não, mas tem o rodoviário também, na cláusula terceira. Locação uma interpretação extensiva. Locação de veículos rodoviários. Isso. Então, quer dizer, você poderia fazer uma interpretação extensiva, mas eu acho que o problema não está no contrato social. Eu acho, o problema dele eu acho que mais razão ainda, hein, gente? Eu acho que o contrato deixa muito claro que é o material mesmo. É um erro de indicação do CNAE. E a questão do contrato social tem súmula, né, do CARF. Aí é o problema do exercício da atividade ou não. Ou seja, a gente precisaria de uma prova adicional? Eu acho que nesse caso não, porque aí é a iniciativa dele, não foi o fisco que foi lá e disse, você está escrito que você exerce. Ele diz, eu passo a exercer tal coisa, pelo CNAE. Agora, o contrato, no meu modo de ver, ele não é suficientemente abrangente para enquadrar na norma que veda, assim, né? Eu acho que é uma dúvida razoável e, além do que, ele retifica num prazo muito curto. O problema aqui, presidente, é a questão do procedimento. Né? Ele adota um procedimento... Os dois começaram e vamos lá, um de cada vez. Pode falar, relator. A simples existência no contrato social de atividade vedada, em relação ao Simples Federal, né, mas que tem sido aplicado por analogia, não resulta em exclusão do contribuinte. Súmula 134. É um argumento em favor dele, né? Paulo. Mas o problema é que não é o contrato social, né? É o CNAE. Meu voto foi na linha de que ele inventa um procedimento, inclusive fora do prazo. Eu lamento, porque eu creio que a legislação do Simples, nesse ponto, ela é falha. Ela deveria ter um procedimento para essa situação. Mas o procedimento é admitido, Cláudio. De certa maneira, essa solução de consulta, o procedimento, eu acho que está superado. E é admitido. A questão aí é mais de mérito mesmo. Paulo. Eu vou tentar falar e fechar aqui, porque está uma furadeira aqui. O que acontece? Não, na verdade, Cleusa, não existe um procedimento para esse arrependimento não, esse erro de fato, né? Se ele errou nessa exclusão por comunicação, a legislação não prevê um procedimento. Por isso que a gente aplicou por analogia o procedimento do indeferimento da opção, entendeu? Então não existe um procedimento. Então aquela questão de, não, o prazo seria, na verdade, para o reingresso no ano seguinte, até janeiro do ano seguinte. Não, mas não é um reingresso. O que ele quer é simplesmente, desconsidere essa minha exclusão por comunicação, porque ela foi motivada por um erro. Né? Então, assim, essa questão do prazo, que seria em janeiro do próximo ano, ou que os efeitos só poderiam ser no ano seguinte, não se aplicam aqui. Porque aqui ele quer, desconsidere. Eu não fui excluído eu não quero praticar essa atividade, eu errei quando eu comuniquei esse código CNAE, por favor, desconsiderem e me deixem continuar no Simples, sem qualquer interrupção. André.
Então, é só reforçar isso. Assim que ele percebeu a exclusão de ofício, a exclusão provocada por ele, ele fez uma petição que foi recepcionada pela delegacia de origem e que emitiu um despacho decisório, confirmando a exclusão. Nesse caso, a manifestação de inconformidade foi contra esse despacho decisório. A questão que é diferente daquele caso que a gente julgou na sessão passada é que ele não traz provas. Que no outro caso, não, ele trouxe uma série de provas que levaram à conclusão da turma que ele tinha se equivocado, que ele não traz. Eu acho que é essa que é a questão. Gustavo. Para finalizar aí minha participação, só a questão das alterações, gente. Notem que na primeira, quando ele inclui locação de veículos rodoviários de passageiros com o motorista. O com aí é atividade vedada, porque aí ele está fazendo cessão de mão de obra. Então, enfim, é só para deixar claro que houve sim inserção na atividade vedada no próprio contrato social. Paulo? Tinha pedido? Fechado, Paulo. Paulo, está fechado o microfone. Não, eu ia falar algo contrário ao que o Gustavo falou, né? É porque, assim, a princípio, em relação à palavra da André, a princípio aqui não precisaria de provas, André, porque, assim, naqueles outros casos, ele tinha no contrato social uma atividade vedada e ele dizia que não praticava essa atividade, que ele tinha se equivocado quando ele comunicou o código CNAE, apesar de ter uma atividade vedada prevista no contrato social dele, mas que ele jamais praticou aquela atividade, né? Nesse caso aqui, ele não tinha atividade vedada no contrato social, pelo menos não essa que foi apontada aí de transporte interestadual, então não necessitaria de prova. Na verdade, seria um equívoco realmente do código CNAE, né? Aí essa colocação do Gustavo aí já seria uma outra questão, né? Se ele teria outra atividade vedada, mas eu acho que assim, ele foi excluído lá por conta do CNAE que implicava em transporte rodoviário, né? Eu faço uma leitura um pouco diferente aqui. Que essa locação de automóvel com motorista, e digamos que esse automóvel fosse para outro estado ou para outro município, isso constituiria um transporte intermunicipal ou interestadual. Eu estou com a sensação diferente. Aqui, para mim, em que pese ele usa essa expressão locação de veículo com motorista, isso aí é o transporte, aquele afretamento, né? Seria um afretamento, que é o transporte de rodoviário de passageiro com motorista. O que é isso? É um afretamento. Né? Então, não é uma cessão de mão de obra, né? Ele realiza esse transporte. Essa seria Mas não diz que é municipal, interestadual, embora possa até ser abrangido. Bem, eu penso que está bem debatido. Não sei se alguém quer manifestar mais algum posicionamento. Vamos ao voto, Paulo. Em relação ao rito aí, eu entendo que a gente deve aplicar a mesma solução que foi aplicada naqueles dois processos anteriores, né? Que seria possível se acatar esse pedido dele de reinclusão por erro de fato nessa exclusão por comunicação, tá? E aí, assim, a questão seria se necessitaria provas ou não desse não desempenho dessa atividade do código CNAE que ele informou, né? E aí eu vejo pelo contrato social dele, eu acho que não tem essa atividade, e aí eu entenderia que ele poderia continuar no simples, que ele não deveria ter sido excluído porque foi um mero erro de fato na comunicação do código CNAE, tá? Então, divergindo aí do relator, eu manteria ele dentro do simples. Gustavo. Já que a atividade vedada foi o transporte, não a cessão de mão de obra, como eu acusei aqui, eu acompanho a divergência, presidente.
Ricardo. Com relação ao mérito, não tenho dúvida que eu vou acompanhar a divergência. Eu tenho convicção disso, já me manifestei no caso anterior da Tarso e também no caso à frente nessa linha. A questão processual, eu estou realmente muito confuso, porque eu como já tentei no outro caso anterior me manifestar, eu vejo aqui que novamente a unidade de origem trata, via despacho decisório, a petição inicial do contribuinte como uma inclusão, um pedido de inclusão. E eu tinha entendido que caso que o Paulo fez o voto vencedor, o caso anterior, nós estávamos falando de equiparar o pedido dele a um pedido de exclusão, uma contestação à exclusão. Então, é uma manifestação de inconformidade contra a exclusão. Nesse sentido, aquilo ali era uma manifestação de inconformidade. Agora, eu não sei, mas já que tem a solução proposta pelo Paulo, e ele já fez até o outro voto vencedor, essa solução da matéria, eu vou acompanhar também na questão procedimental. Então, eu acompanho a divergência. Ricardo, só esclarecendo, a analogia, né, que a gente aqui parou foi ao indeferimento da opção, da solicitação de opção. Tá? Ok. Não foi a exclusão de ofício. O pedido estão me ouvindo, né? Uhum. Sim. A contestação do contribuinte contra o indeferimento da opção também é tratado como manifestação de conformidade, não é isso? Sim. Então, eu entenderia que essa é a forma de tratar o assunto. Agora, eu vejo que nesse caso, estamos com relação àquele outro caso da manhã. A contribuinte fez uma petição e isso já é um pedido é tratado como um pedido de inclusão. E apesar de vocês terem me falado que é comum, eu ainda não vi onde é que está previsto isso na legislação, para dar esse tratamento no âmbito do Simples Nacional, para ser tratado no contencioso administrativo que chega à DRJ e ao CARF. Mas tudo bem, eu vou estudar esse assunto. De qualquer maneira... Aqui eles são com vista, na verdade, né? A gente não chegou a concluir, né? Não é isso? Acho que sim, vista. Mas eu não entendi muito bem o que vocês falaram, que tem uma previsão para tratar esse pedido de inclusão, quer dizer, a negativa desse pedido de inclusão como algo que a gente tem que cuidar aqui no CARF. Não sei. Tem solução de consulta e minha declaração de voto no processo do André. Nesse caso aqui tem, né, a solução de consulta, né? É para desfazer a opção, é tratar como se fosse equiparar uma exclusão do ofício, mas embora esteja tratado por ele. Dá um rito para ele discutir esse erro de opção dele. Mas se existe a solução de consulta dessa forma, a unidade de origem tinha que nem ter analisado esse pedido, teria que ter encaminhado direto para a DRJ e não fazer lá um espaço decisório. Sim. Por isso que eu não estou entendendo. Sim, aqui... Mas eu não sei se na solução não falava desse rito aí, Paulo. Não tinha aqui. Assim, é porque não tem rito, né? Como a gente viu, não tem rito. Então, assim, a princípio, aquele documento que o contribuinte apresentou lá, a delegacia deveria ter tratado como uma manifestação de inconformidade contra essa exclusão por comunicação, né, e mandar para a DRJ, como foi feito lá no caso nos dois casos da Andréa. Né? Mas eles fizeram um despacho lá primeiro. Né? Mas como ela é a autoridade que administra... Vai impedir alguma coisa, porque não tinha rito, na verdade, para isso daí. Como ela é a autoridade que administra o cadastro, eu acho que era mais do que natural ela primeiro se pronunciar. E depois dizer, olha, não cabe, ou cabe. E aí abriu o contraditório. Eu acho que devesse ir direto. Assim, também a questão, como não está regrado, me parece razoável ter um pronunciamento da autoridade que administra o cadastro primeiro. Que ela pode até instruir, pedir para o cara se manifestar. Mas enfim, então você acompanha, Ricardo, a divergência? Flávio? Meu presidente, também vou acompanhar, fiquei calado aqui, porque para mim é sempre muito... O simples não é simples, eu repito isso. Então, mas eu acompanhei bem aqui a discussão e pedindo o VN ao Cleiton aí, vou acompanhar a divergência do Paulo. Ok. Andréa? Eu também acompanho a divergência, presidente.
Mauritânia? Eu participei da sessão quando surgiu essa questão, acompanhei a discussão e eu acompanho a divergência. Eu também, pese o voto do Cléo está muito bem estruturado, assim, tá, né, o encadeamento até da análise pura e simples da legislação permite essa leitura feita, né, e acho que está correto, assim, do ponto de vista dessa análise. Mas como a gente já tem esse precedente, surgiu esse caso prático, né, e essa questão fática prevaleceu, né, e no meu modo de ver aqui, há um equívoco claro na indicação do CNAE. E embora tenha sido acompanhada de uma modificação pequena lá no contrato social, mas que vigorou também por um prazo muito curto, o que denota que ele de fato não queria aquilo. Então, eu vou pedir vênia e também acompanhar a divergência, Celso. Então, ficamos numa maioria. Quem é que já fez esse voto? Foi você, Paulo? Isso, eu fiz o do André, eu posso fazer, tranquilo. Tá pronto já. Pode fazer? Eu fiz também, mas eu fiz. Aí eu vou botar minha declaração de voto. Vou botar aqui aparecerzinho. Quer ficar com esse, Gustavo? Tá fácil, você que sabe, eu posso ficar também. Você já não pegou dois, Paulo? Eu já peguei, acho que um, não sei. Não, deixa comigo, presidente. Eu recorto e colo aqui a minha. Se bem que eu até acho desimportante essa discussão sobre o rito, mas enfim. A parte mais. Mas o Cléo, de certa maneira, ele fala dessa questão do rito, né? Paulinho, você quer ficar ou fico eu? Tanto faz, cara. Tanto faz também, se você quiser. Para o ímpar aí no ar aí, vamos ver. Oi? Faz um para o ímpar no ar aí. Não, eu digo assim, se ela quiser ficar, eu agradeço, que eu peguei aquela vista também. Então tá, então pode deixar comigo. Presidente, aproveitar porque o próximo caso é praticamente idêntico ao meu, né? Não sei se é o caso já fazer uma antecipação ou se vamos na ordem. Acho que sim. Se é muito... erro de CNAE. A gente pode só pegar a questão fática e... Uhum. Porque a solução foi a mesma. Pode explicar, então, esse é o item, é o item 97. Vamos fazer uma repetição, depois a gente volta para o 96. Tá bem. Então, é o mesmo caso, exclusão do simples, trata-se de recurso voluntário, interposto contra a decisão segunda turma da RJ, etc. Caso versa sobre a exclusão do simples nacional, referente ao exercício de 2014, em que a empresa teria incluído no seu contrato social atividade vedada, à época dos fatos, pelo artigo 17.13 da lei complementar, que é o serviço de consultoria. Com a exclusão, a contribuinte ingressou com contestação à exclusão do simples nacional, alegando que, apesar de ter incluído a mencionada atividade em seu contrato social, tal nunca foi exercida. O documento de folhas noticia que a empresa foi realmente excluída do simples pelo motivo mencionado, com efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2014, de acordo com o despacho decisório, que indeferiu o pleito da empresa de permanecer no simples. O que ocorreu foi a exclusão do regime por iniciativa da contribuinte, seguida de sua reinclusão. E esse despacho é cópia literal do caso anterior. Contra o despacho decisório, a empresa apresentou manifestação de inconformidade, sustentando que, na prática, não conformidade, foi julgado improcedente, invocando o artigo 6º da resolução, que trata do procedimento de inclusão do contribuinte no Simples. Em seguida, apõe print do portal do Simples na internet com perguntas e respostas aos contribuintes. Finaliza a decisão mencionando que a exclusão do contribuinte ocorreu por iniciativa própria quando incluiu o CNAE de atividade vedada.
Conformada, a empresa ingressou com recurso voluntário de folhas tais, arguindo preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação adequada. No mérito, praticamente reitera os argumentos da manifestação de inconformidade, especialmente o fato de que nunca exerceu a atividade em questão. Além da peça recursal, peticionou as folhas 124, requerendo a juntada de notas fiscais, com a finalidade de comprovar que nunca exerceu a atividade vedada. E o processo foi distribuído para a minha relatoria, e esse é o relatório. Pode ao voto, presidente? Do voto, vamos aqui, para otimizar, né? Eu posso resumir a questão da nulidade e depois entrar direto no mérito ali da situação fática, para a gente ver se aplica a mesma solução, tá? Quando foi a alteração, quando foi a correção dessa alteração, esses elementos temporais. Eu já vi que você mencionou aí a existência de notas fiscais que o contribuinte teria carreado, né? Sim. Então, se começa pela nulidade. A nulidade eu estou afastando, a preliminar de nulidade, a decisão, embora não seja um primor de decisão da DRJ, de fato a decisão é muito lacônica, praticamente ela só transcreve um print de internet com perguntas e respostas a respeito do simples e conclui que o contribuinte não obedeceu ao procedimento legal adequado para esse tipo de pleito e que se trata de uma reinclusão, né, no simples. E fora do prazo, que é praticamente a decisão do caso anterior. Eu faço essa observação de que a decisão, de fato, não é uma decisão, até coloco aqui a forma... Bom, no caso, né, não há que se falar em nenhuma das hipóteses mencionadas no dispositivo, que é o dispositivo do decreto 7235, que trata de nulidade, pois a DRJ é competente para decidir sobre a manifestação de conformidade. Não se trata também de preterição do direito de defesa, pois o contribuinte pode apresentar suas reclamações administrativas desde o ato de exclusão. A forma pouco analítica como a decisão enfrentou a questão não gera sua nulidade, porque não influiu no litígio a ponto de prejudicar a recorrente. Então, com isso, eu estou afastando a preliminar de nulidade, presidente. Ok. Todos de acordo aqui quanto à rejeição da nulidade? Então, vamos para os contornos fáticos aí, Klaus, que são os que importam, né? Bom, no mérito, a questão se resume na exclusão da recorrente do Simples Nacional, porque, conforme aduzido no relatório, a empresa incluiu em seu contrato social e nas informações atinentes à opção pelo Simples, que NAI referente à atividade que, à época dos fatos, era vedada pelo artigo 17.13 da Lei Complementar Serviço de Consultoria. Ao ser excluída, a recorrente ingressou com contestação administrativa, alegando que nunca exerceu na prática a atividade vedada, e excluiu o citado serviço do seu contrato social. A DRF entendeu que o caso em questão não se trata de impugnação contra o ato de exclusão, mas de nova opção pelo Simples, pois, em 2015, no ano seguinte ao da exclusão, a empresa retornou ao sistema simplificado. Conforme despacho decisório de folhas tais, que indeferiu o pleito da empresa de permanecer no Simples, o que ocorreu efetivamente foi a exclusão do regime por iniciativa da contribuinte, seguida de sua tentativa de reinclusão. E aqui, presidente, eu praticamente não tenho o mesmo entendimento. Exatamente. O que eu queria que você relatasse aí para a gente quando é que ele pediu, quando é que se ele alterou essa... Que aqui a gente tinha um encadeamento bem tranquilo, né? O contrato social no mês, retificação no seguinte, pedido de reinclusão já imediato, esses dados fáticos aí que foram... Aqui a diferença, basicamente, presidente, é o seguinte, é que ele afirma que ele nunca exerceu a atividade vedada, que era de consultoria, e junta notas fiscais, realmente, eu olhei as notas fiscais, e as notas fiscais não relatam esse tipo de serviço. Mas por que eu não considerei as notas fiscais? Exatamente porque, a meu ver, a questão se resolvia numa questão procedimental, conforme o voto anterior. Mas aqui ele junta a documentação comprovando que nunca exerceu a atividade vedada. Okay. Então a diferença praticamente é essa. Paulinho. Ele
fez a alteração dele em dezembro de 2013. Aí ele entrou com a primeira contestação dele em março de 2014 e já dizendo que não desempenhava essa atividade, mas pelo que eu vi ele não tinha alterado ainda o contrato social. E aí em junho de 2014 é que ele altera o contrato social. E a exclusão dele já estava desde janeiro vigorando. A exclusão dele, aí eu não teria que olhar aqui exatamente quando foi. O novo pedido dele... Tem aqui no despacho. O novo pedido dele foi em outubro, né? Ele fez a alteração em junho e fez o novo pedido em outubro. Ele foi excluído em 2014, a partir de 1º de fevereiro de 2014. A partir de fevereiro de 2014 ele foi excluído. Porque essa data que eu falei de 27 de dezembro é a data da alteração, tá? Quando ele deu entrada lá no protocolo na junta comercial, mas o registro foi só em janeiro de 2014. E nessa ele fala em consultoria. O protocolo foi 27 de dezembro, mas o registro só foi em 9 de janeiro de 2014. Então, por isso que ele foi excluído a partir de fevereiro. Essa manifestação de conformidade em face desse pedido dele em março, né? Você falou que em outubro ele volta a requerer... Isso, a manifestação é em relação a esse período de outubro, esse segundo pedido que ele faz. Do segundo pedido? Porque o despacho decisório só saiu depois do segundo pedido dele. Bem, pelo que o Clécio relata, aqui não existiria o exercício da atividade vedada. Não. Uma vez admitido o rito, acho que aí teria que aplicar a mesma conclusão. Não sei, pelo menos em princípio, sim, Gustavo. O problema aqui é que, como tem a inserção da atividade vedada no contrato social, teria que se fazer a análise das notas. Cara, é nota pra caramba. Eu olhei pontualmente um ou outro aqui. Realmente, inclusive, Gustavo, ele junta as notas, você viu aí, né? Ele junta as notas. Quando sai a súmula do CAF, a súmula mencionada pela Mauritânia agora há pouco, é 134, né, Mauritânia? Que trata dessa hipótese, né? Quando tem alteração contratual e a exclusão se dá por iniciativa do fisco, deve-se comprovar se houve efetivamente o exercício da atividade. Quando essa súmula sai, ele junta. Entendi. O problema todo é o seguinte, ele tem dois conjuntos de prova. Ele tem o livro de serviços prestados, que não traz nenhuma informação, e ele traz, cara, notas fiscais emitidas durante todo o ano de 2014. É muito documento. Eu simplesmente não tenho como examinar. Aqui e agora. Teria que sair com a vista nesse caso. Sair com vista ou mandar uma diligência ou botar a unidade de origem para ver se essas notas fiscais de fato não conseguem nenhum tipo de serviço que possa caracterizar a consultoria. Assim, no chute eu peguei algumas notas fiscais aqui, as únicas que me causaram algum tipo de dúvida é uma que fala em serviços adicionais, mas sem descrever o que seriam tais serviços adicionais. Seria prudente, talvez, que ele trouxesse aqui, eventualmente, um contrato desse serviço prestado, que contém esse serviço prestado, para a gente entender o que é, porque eu não sei nem o que é o serviço dele. MMA Speed. Será que internet? Pode ser, não sei. Ele é uma empresa de informática, né? Parece ser um serviço de internet. Esse serviço de internet pode potencialmente comportar a consultoria, mas são muitas notas, né, Gustavo? Acho que o problema é que é nota pra caramba. Nota pra caramba. São os arquivos não pagináveis aqui, que são essas notas? Todos esses aí pra baixo. Tem tudo aí pra baixo, tá tudo
Não tá. Cada arquivo paginável desse tem 1 zilhão de notas fiscais. Quer propor uma diligência para a unidade verificar, já que ele traz prova, né? Ele trouxe a prova, é só para contar se... A súmula que fala que compete a fiscalização demonstrar o exercício da atividade vedada, franquearia ela para... mas aí lembra-se que eu fiz essa distinção no meu voto lá. Ela é simples, aqui é simples nacional, né? Não, e que aqui... não, essa questão eu acho que não teria problema em ser simples federal ou simples nacional, mas assim, eu fiz a distinção do seguinte, que no caso da exclusão de ofício, compete ao fisco provar que ele desempenha a atividade vedada. Nesse caso aqui, que é o próprio contribuinte que diz que desempenha a atividade vedada, o ônus de provar que não exerce é dele, né? Então, assim, não, mas ele se desincumbiu desse ônus a partir do momento que ele traz as notas fiscais. Será que falando só para essa questão de que assim, o ônus não é do fisco, né? Você está falando, tipo, jogar essa bola para a administração com o argumento que seria do fisco essa análise. Tem que ver se o contribuinte conseguiu provar que ele não desempenhava. Mas, peraí, Paulo, mas aí a gente não pode, a diligência não precisa ser fincada nesse argumento, e sim numa análise mais só fazendo essa observação de que o ônus não é do fisco nesse caso. O meu receio aqui é só de transparecer uma preguiça da nossa parte, mas realmente é muito documento. Você está sem documento, você está sem microfone, presidente. O ônus é dele, e assim, não é o fisco tem que provar. Ele tentou se desincumbir disso. Nesse sentido, seria de fazer a avaliação fática dessas... A prova está trazida, é só avaliar se ela é suficiente. Agora, cabe a nós fazer essa análise, ou a gente poderia pedir a unidade para fazer. O que a gente pode fazer é fazer igual eu fiz aqui, ó. São vários arquivos pagináveis, eu posso pegar uma nota fiscal de cada arquivo. Ou 10 notas fiscais de cada arquivo e fazer por amostragem, né? Só numa olhada aqui, eu realmente vi que tem lá serviços adicionais. O problema aqui que pode gerar, se você deixar para unidade de origem examinar, sempre entra alguma subjetividade na análise, né? Sim. Sempre tem uma subjetividade. Eu ia perguntar se não existe essa análise por amostragem aí que o Gustavo falou, porque de fato eu não sei. A gente pode fazer. O problema, por exemplo, gente, tem nota fiscal, a descrição de serviço é muito... essa nota fiscal, eu provavelmente, sem contrato, eu glosaria despesa. Eu não consigo identificar o que é o serviço que está sendo prestado. E naquelas que não tem só essa descrição, quase que por código, que tem serviço adicional, eu precisaria saber o que é serviço adicional. Seria o caso, talvez até para justificar novamente uma diligência para que a autoridade analise, por amostragem que seja, essas notas fiscais e intime o contribuinte a explicar o que são esses serviços ou alguns dos serviços. Ou nós mesmos mandar fazer ele, meu amigo, o que é serviço adicional? O que é esse serviço MMA Speed? Talvez seja assim, melhor fazer um exame e ver assim, tem algumas notas que causam alguma dubiedade. E pedir já para ele ser intimado a esclarecer. Tem vários realmente, Gustavo, que é esse MMA Speed, né? Inclusive internet e MMA Speed. E aí 1 mega, 2 então mega, 4 mega, então é isso. Eu acho que ele é um provedor de internet. Isso é internet. Isso é internet. Mas e esses serviços adicionais? Esse eu não vi, nenhum desses serviços adicionais. Eu estou com uma aqui aberta, na minha cara aqui. Vamos ver, quem sabe eu não consigo dessa vez compartilhar. Nas notas fiscais que eu estou aqui, o nome de fantasia dele é MMA Internet e Sistemas. Cara, agora a internet é aquele negócio. Essas empresas, elas prestam consultoria. Né? Mas é mais um serviço do que uma consultoria, né? Mas tem um potencial de prestar, né? Daí eu consegui compartilhar com vocês dessa vez? Sim. Você já pegou uma fase que ele está fazendo, ele está emitindo em eletrônica. Eu estou com uma manual aqui. Olha lá, serviços adicionais.
Uhum. O que seriam esses serviços adicionais, eu não faço ideia. Mas isso são poucas notas fiscais e eu não sei se justifica uma diligência para isso. Aqui em cima, o MMA Speed, para mim está muito claro que é realmente internet. O Paulinho pegou mais informações aí. Não sei, gente. Qual é o que o contrato social dele diz, hein? Qual é a atividade dele? Serviço de informática. Serviço de informática? Só isso? Sim. Pobrezinho. Não, aí tem venda de produtos, acessórios, etc. De informática. Ele tem uma declaração aqui que ele fala o seguinte: atividades expressas no objeto social, comércio varejista especializado em suprimentos, desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, aí vem sim uma possibilidade de consultoria, desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis, suporte técnico, manutenção e outros serviços de tecnologia de informação, tratamento de dados, provedores de serviços e aplicação de serviços de hospedagem na internet, consultoria em tecnologia da informação. Aqui deve ser esse consultoria aqui que deu pau, né? Deve. Atividades efetivamente exercidas, comércio, varejista, desenvolvimento, suporte técnico e tratamento de dados. Só não desenvolveria o último. Eu não sei. Pela análise das notas fiscais que ele trouxe, tudo bem. Mas tem um problema também, né? Ok, ele trouxe essas notas fiscais, mas ele pode simplesmente ter deixado de trazer as outras notas fiscais. O livro de registro de serviço deles aqui, ele é muito pequenininho, tem pouquíssimas notas fiscais registradas lá. E ele traz só de um mês. Não, só de janeiro de 2014. Teria que trazer os livros de todo o período que ele falou que não desenvolveu a atividade. Não, não é janeiro, não, é o ano inteiro. Mas são pouquíssimas notas registradas aqui. Minto, são várias. É porque é por conjunto de notas. Considerando o outro que não trouxe prova nenhuma e esse que apresentou as provas, a gente está sendo muito rigoroso com esse, não? Eu também acho que ele, assim, a quantidade de notas fiscais que ele traz é imensa, né? E está na sequência, né? Assim, não tem, a princípio não tem intervalos. E elas estão no registro do livro, no livro de registro de prestação de serviço, sim. Porque o registro aqui é feito por conjunto de notas, é por isso que eu não tinha identificado. Aparentemente, parece-me que sim. Ele estaria provando isso sim. Aí é só realmente a questão de se ver se essas notas não tem no meio do caminho aí, que tem a atividade, mas eu acho pouco provável. Ô, Gustavo, você continua compartilhando a tela. Ah, voltou. Bem, aí nós temos a alternativa de fazer uma vista, alguém ficar responsável para dar uma olhada só com um pouco mais de calma e trazer na próxima reunião. Né, ou acreditar que nessa pequena análise aí, e considerando o conjunto, realmente, ele se antecipou, inclusive, e apresentou esse conjunto, dá credibilidade aí à alegação e considerar essas provas suficientes aí. Alguém se dispõe só um detalhe a fazer uma vista por amostragem que seja assim, só para ver se não tem problemas mais complexos. Fala, Gustavo. E ele, na verdade, no recurso, ele trouxe sim algumas notas fiscais, mas os arquivos não abrem.
um erro na extensão. Então, assim, se trata nem de documento novo, não, ele já tinha trazido. Eu, a priori, cara, eu acho realmente, assim, que tá bastante crível o que ele está falando, mas eu preferiria realmente passar o olho aí só para julgar na base do eu acho. Você quer pegar uma pista, é isso? Só cara, que seja para fazer essa análise por amostragem. Entendi. Pegar, por exemplo, um conjunto de notas fiscais de um desses arquivinhos por arquivo paginado e passar o olho. Isso aí eu já abri vários desses, mais de 10. Eu também abri alguns. De princípio, nada fora da curva, Paulo. Não. Dos 10. Não. Sim, sinceramente, eu acho que seria um excesso de zelo. Acho que dá pelo que o Paulo já olhou aí, o Gustavo, acho que... E é sempre o mesmo serviço de internet aqui, ó. Peguei um até mais detalhado, com um contrato aqui, para escolas, serviço de fornecimento de acesso à internet. Contrato tal. Gente, eu acho que dá problema. Então. Inclusive, ele foi além, né, do período lá, porque assim, a princípio ele só precisaria provar entre janeiro e junho, que seria quando ele tinha essa atividade no contrato, né, mas eu estou vendo nota aqui já de outubro, novembro, aliás, de 2014. Ou seja, que ele nunca exerceu, nem mesmo depois, né? Eu acho que dá provimento, então. Paulo, você que inicia a votação, concorda? Eu me dou por satisfeito. Eu abri aqui acho que uns 15 arquivos desse, olhei todas as notas e não vi nada contrário ao que ele está afirmando, não. Então, você diverte o relator também naquela linha, concorda com a preliminar, né? Exato. Então, Paulo abre divergência para dar provimento no mérito. Gustavo. Uma divergência, presidente. Ricardo. Eu também aqui não tem problema nenhum com mérito, em nenhum momento eu achei que fosse necessária a diligência. Agora, eu continuo com aquela questão procedimental de rito, realmente eu não estou entendendo muito bem, porque aqui tem algumas peculiaridades, então eu vou dar um pouco mais a fundo em próximas situações. Eu acompanho a divergência. Eu vejo um caso até muito parecido com o anterior, no ponto de vista material. Ok. Flávio. Com a divergência, presidente. Andréa. Com a divergência, presidente. Mauritânia. Acompanha a divergência, presidente. Eu também vou acompanhar aí, eu também fiz um exame de alguns arquivos, me pareceram, assim, bastante homogêneos, tanto do início de abril ali, depois lá em outubro, e as notas todas de provedor de internet. Tá. Gustavo faz dois. Então, no item 97, por unanimidade de votos, rejeitada a preliminar de nulidade suscitada, no mérito, por maioria, em dar provimento ao recurso, vencido o conselheiro relator, designado para redigir o voto, o conselheiro Gustavo. Voltamos para o item 96, relatora Andréa Mourão, recorrente J. Morente Garcia. André. Microfone. Obrigada, Mauritânia. Esse processo ele é parecido com aqueles outros 3 que saíram de vista, mas ao mesmo tempo é diferente. Vamos lá. Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão da DRJ, que por unanimidade manteve a exclusão do Simples Nacional efetivada pelo ADE, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013, em virtude de a contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública Federal com exigibilidade não suspensa. Na ausência da comprovação de regularização dos débitos em tempo hábil, foi mantida a exclusão da empresa do Simples Nacional. Transcrevo a ementa do acordo. Cientificado dessa decisão, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário. Aí, primeiramente, ele trata da questão do efeito suspensivo,
E, no mérito, ele alega que os débitos que estariam pendentes de pagamento foram constituídos nos autos do PAF número tal e inscritos na dívida ativa da União, resultando no posterior ajuizamento da execução fiscal número tal junto à 7ª Vara da Seção Judiciária de Santos. Que o crédito tributário constituído no citado PAF encontra-se com a exigibilidade suspensa em face do depósito em dinheiro do seu montante integral. Vamos lá. Ele solicita aqui uma diligência e apresenta quesitos. Ok. Tomo conhecimento do recurso voluntário. Aqui eu indefiro o pedido de diligência por entender por considerá-lo prescindível para o julgamento da lide. Aí vem a questão da suspensão da exigibilidade, que eu acho que vale a pena ler. Em seu recurso, eu vou ler isso aqui, tá, presidente? Em seu recurso, a contribuinte pleiteia que seja atribuído ao presente recurso o efeito suspensivo de que trata o artigo 61, parágrafo único, da Lei 9784 de 99, combinado com a solução de consulta interna COSIT 18 de 2014, até que ocorra o julgamento do presente feito em instância final administrativa. Vamos lá. Inicialmente deve ser esclarecido que a Lei Geral do Processo Administrativo, que é a 9784 de 99, invocada pela interessada, não se aplica ao presente caso, que segue o rito do Decreto 7235, que disciplina o processo administrativo fiscal, o PAF. Quanto à solução de consulta interna número 18 da COSIT, esta trata da suspensão da exigibilidade de crédito tributário constituído por lançamento de ofício, em decorrência da exclusão do Simples Nacional. Segue a ementa da solução de consulta. Cumpre mencionar que a discussão dos presentes autos não compreende crédito tributário constituído por lançamento ou crédito tributário, débito da contribuinte, declarado em perdecompte não homologado ou homologado parcialmente. Ou seja, não há crédito tributário, débito da contribuinte, em cobrança nestes autos. De fato, o objeto dos autos é a exclusão da empresa do Simples Nacional, motivada pela existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa. Assim, não cabe a este colegiado declarar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas verificar se os débitos motivadores da exclusão da empresa do Simples Nacional já se encontravam com a exigibilidade suspensa ou extintos no prazo previsto em lei. Ademais, nos casos em que se aplica a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorre de expressa disposição legal, o artigo 151 do CTN, independentemente da manifestação dessa instância administrativa. Portanto, como não há crédito tributário em litígio, não há que se falar em suspensão da exigibilidade do crédito tributário, de modo que indefiro o pleito formulado. Ok? Ok. No final, alguém quer fazer alguma manifestação sobre isso aí ou a gente pode ir no final? Ok, no mérito. O litígio é decorrente do ato de exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013, em virtude da existência de débitos com a Fazenda Pública Nacional com a exigibilidade não suspensa. Aí eu cito aqui a legislação de regência. A possibilidade de regularização das pendências que ensejaram a exclusão da empresa do Simples Nacional está prevista no artigo 31, parágrafo 2º da Lei Complementar 123. Cito também o artigo. Os débitos que originaram a exclusão foram constituídos nos autos do processo administrativo fiscal número tal e, posteriormente, inscritos na dívida ativa da União sob o número tal, tendo sido ajuizada a execução fiscal número tal na 7ª Vara Federal da Seção Judiciária de Santos. A contribuinte apresentou o guia de depósito no valor de R$ 89.455, efetuado na Caixa Econômica Federal de Santos, em 29 de janeiro de 2013, que alega corresponder ao montante integral deste débito. Eu reproduzo aqui a guia. Consta também nos autos documento emitido pela 4ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo,
contendo a informação que em 18 de fevereiro de 2013, a exequente peticionou, informando que o depósito efetuado pela executada, no montante de R$ 89.455, foi integral, suspendendo a exigibilidade do crédito inscrito sob o número tal. A contribuinte apresenta ainda certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativa aos tributos federais e à dívida ativa da União, emitida em 13 de outubro de 2017, que destaca a existência nos sistemas da PGFN de débitos inscritos em DAU com exigibilidade suspensa. Diante dos documentos apresentados, constata-se: a contribuinte efetuou, em 29 de janeiro de 2013, o depósito em dinheiro no valor de R$ 89.455, referente ao débito inscrito em dívida ativa da União, que motivou a exclusão da empresa do Simples Nacional. A Procuradoria da Fazenda reconheceu que o valor depositado em 29 de janeiro de 2013 corresponde ao montante integral dos débitos e, consequentemente, que sua exigibilidade encontrava-se suspensa a partir desta data. No entanto, deve ser destacado que o objeto dos presentes autos é a exclusão do Simples Nacional efetivada pelo ADE com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013. A regularização das pendências até o prazo limite previsto em lei, 30 dias da ciência do ADE, cancela a referida exclusão, mantendo a empresa na sistemática do Simples Nacional. Este procedimento difere do pedido de inclusão da empresa no Simples Nacional, opção pelo Simples Nacional, que deve ser formalizado obrigatoriamente por meio do portal do Simples Nacional na internet, nos termos da resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional. Esta sistemática também se aplica à empresa que foi excluída desse regime e pretende ingressar novamente no ano em que seus efeitos se aplicam, ou em outro período no futuro. Não há previsão legal de reinclusão automática com a mera regularização das pendências que ensejaram a exclusão da empresa deste regime. Neste ponto, deve ser destacado que a atividade fiscal é vinculada. Isso aqui é o que eu trouxe no outro voto sobre atividade fiscal, aí o Ciro precisa ler. Sim? Pode ir para a conclusão. Sim. No caso em análise, verifica-se que a ciência do ADE ocorreu em 9 de outubro de 2012 por via postal, de modo que a interessada teria até 8 de novembro de 2012 para providenciar a regularização dos débitos que ensejaram sua exclusão do Simples Nacional, o que manteria a empresa nesta sistemática. Porém, o depósito do montante integral do débito foi realizado em 29 de janeiro de 2013, ou seja, após o prazo limite para a regularização das pendências. Dessa forma, uma vez que não foram regularizados os débitos que acarretaram a emissão do ADE no prazo de 30 dias contados da sua ciência, deve ser mantida a exclusão da empresa da sistemática de apuração pelo Simples Nacional. Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Então, a relatora propõe, vota por negar provimento, identifica aí os débitos não regularizados no prazo. Bom? Ele não pediu a inclusão lá em janeiro de 2013? Não pediu. Da mesma forma do anterior, ele não pediu. Mas aqui ele está discutindo a exclusão ou pedindo reinclusão? Não, a exclusão. A exclusão. É porque assim, se ele regularizou, ele devia ter pedido a inclusão lá, né? Pois do mesmo modo. Mas aí é outro procedimento, né? Sim. Não tem como deferir para ele o pedido via reinclusão, né? E eu acho que até esse momento ele não entendeu que deveria ter pedido a reinclusão, porque ele pede quesitos, pede para verificar, entendeu? Ele deveria, não pediu. Porque ele está pedindo para o ano seguinte mesmo. Só que ele entendeu da mesma forma que seria automático, né? Assim, eu inferindo, né? Ele fala, poxa, mas eu atualizei no prazo, por que eu continuo fora do sistema? Ok. Ele queria essa reinclusão automática, né? Ok. Paulo? Eu acompanho a relatora. Gustavo?
O relator. Ricardo. Acompanha relator. Flávio. Com o relator, presidente. Celso. Também vou seguir a relatora. Mauritânia. Com a relatora, presidente. Também sigo a relatora. Então, por unanimidade de votos, negado provimento ao recurso do item 96. Tinha a preliminar nulidade ali, né? Era só o pedido para suspensão de exigibilidade. Não era uma nulidade. Não. Tem que registrar o pedido de diligência negado também, presidente? Tenho registrado. Acho que não. Eu até fiquei na dúvida se ele estava pedindo diligência ou se ele estava pedindo perícia, porque ele indica quesitos, assistentes. Ele usa diligência, o nome. Não, mas para diligência tem que indicar quesito também. Esse assistente também? Assistente não, mas tem que indicar a quesito. Mas o termo que ele usa é pedido de diligência. Bom, como ele está bem detalhado, vamos registrar rejeitado pedido de diligência no mérito negado provimento. Vamos para o 98, Ricardo, integral contabilidade. Vamos lá. Trata-se de uma exclusão do regime do Simples Nacional. Já na contestação, a empresa alega ter quitado os débitos em aberto que teria levado à sua exclusão, ou seja, a motivação da exclusão foi débitos em aberto. A ciência da exclusão ocorreu em 22 de setembro de 14. Conforme termo de deferimento de opção pelo Simples, a exclusão ocorreu pelos seguintes débitos. Aí está ali o débito. Os débitos que foram motivos da exclusão. O interessado anexou os comprovantes de pagamentos, folhas 32 e 33. A DRJ considerou improcedente, entendendo que mantém-se a exclusão da empresa do Simples Nacional, motivada por débitos com a Fazenda Pública, quando tais débitos não forem pagos ou parcelados até 30 dias da ciência do ADE que operou a exclusão. Cumpre esclarecer que a instância COR considerou que o pagamento efetuado para quitar o débito junto à PFN, apesar de obedecer ao prazo de 30 dias da ciência do ato de exclusão, não pôde ser alocado, porque a inscrição em dívida ativa já havia sido feita. Ou seja, uma vez que o débito é encaminhado à PFN, a Receita Federal não pode mais cobrá-lo, nem receber pagamento relativo a ele. Além disso, afirmou que a empresa tinha juntado um recibo de protocolo de pedido de revisão e ou extinção da dívida da PFN sem documento relativo à respectiva resposta. Depreendeu, no entanto, que tal pedido havia sido negado, porque constatou que a empresa havia recolhido novamente o montante referente ao débito em 19 de 12 de 2016, tendo a inscrição sido extinta. Assim, como essa extinção ocorreu bem depois daquele prazo, entendeu que não havia sido cumprido o requisito do parágrafo 2º do artigo 31 da Lei Complementar 7123. Advertiu, todavia, que o primeiro pagamento poderia ser restituído por PERDECOM. Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário, onde essencialmente alega que o novo pagamento se deu por causa da iminência da exclusão do regime também pela Prefeitura de Goiânia, e não porque seria devido. Se a Receita Federal entendia que o débito não deveria ser pago via DAS, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional, não deveria deixar que este fosse impresso no seu site, o que alega ter sido feito. É o relatório, presidente. Posso contribuir? Pode ir, por voto. Bom, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Como visto, o litígio resume sobre esse pagamento do débito, cuja cobrança já se encontrava inscrita em dívida ativa, pode ser aceito para fim do cumprimento do requisito estabelecido no parágrafo 2º do artigo 31 da Lei Complementar 123. Aí o parágrafo 2º que fala daquela questão do prazo. Portanto, a norma exige
que os débitos que motivaram a exclusão do regime tivessem sido regularizados no prazo de 30 dias contados da ciência da comunicação da exclusão. A referida ciência, conforme relatado, foi promovida em 22 de setembro de 2014. A interessada, por sua vez, alega que efetuou o pagamento de dos dois débitos relacionados no ato de exclusão em 26 de setembro de 2014. A DRJ, entretanto, não concordou com a regularização do débito que já estava inscrito na dívida, por não ter sido possível a sua alocação no âmbito da Receita Federal. Nada obstante, a própria decisão recorrida constatou que a inscrição já havia sido extinta por pagamento. O único problema, segundo a sua ótica, foi o fato de ter sido um segundo pagamento que motivou essa extinção, assim realizado porque a empresa entendeu que poderia ser excluída do regime também pela Prefeitura de Goiânia. Ora, tudo indica que houve um equívoco quando o contribuinte efetuou o pagamento via DAS sem atentar para o fato de que o controle do débito já estava no âmbito da PFN. Ainda assim, é possível constatar que o DAS de folhas 34 referiu-se ao mesmo débito do Simples Nacional, da competência 9 de 2012, no valor original de R$ 918,70, que foi inscrito na dívida, que foi inscrito depois na dívida, conforme extrato de informações gerais da inscrição transcrito na própria decisão recorrida. Há que se atentar aqui para a realidade jurídica de que a obrigação tributária é um fenômeno uno, que nasce com a ocorrência do fato gerador. Assim, se houve um pagamento direcionado para sua quitação, este deve ser capaz de extinguir a obrigação independentemente de quem está exercendo o controle administrativo do correspondente crédito tributário, seja a Receita Federal, seja a PFN. Portanto, a interessada cumpriu com diligência o prazo estabelecido na lei, apenas cometeu um erro procedimental absolutamente excusável. Não vejo razão de start para manter a exclusão do regime. O exposto orienta meu voto no sentido de dar provimento ao recuso voluntário. Então ele pagou um DARF com o código de Simples e só que já estava escrito. Ok. Compreenderam? Todos de acordo? Paulo? Só um instante, por favor. Tá. Tentando achar o pagamento só. O único óbice que eles colocaram, Ricardo, foi essa questão do código, né? O óbice, você falou? Se eu entendi, ele fez o recolhimento via DAS. Aquela guiazinha que você emite no próprio site. Ele fez, não é DARF. DAS é o documento de arrecadação quando é do Simples, né? Diferente do DARF. Isso. Mas ele pagou, eu estou vendo aqui, ele pagou com um DAS o débito que estava inscrito em dívida. Isso. Cara. 16 de julho. Well. Eu vou acompanhar o relator. É só uma questão de bolso. No qual bolso da fazenda? O relator? Uhum. Gustavo? Eu? Eu vou acompanhar o relator. Aliás, a me causa espécie de ter conseguido emitir realmente o Simples. Eu acho que aquele argumento dele, se não era para pagar via DAS, você não permitisse que eu imprimisse a respectiva guia. Enfim, para mim está mais perfeito. Flávio? Com o relator, presidente. André? Acompanho o relator, presidente. Acompanho. Também vou seguir o relator. Mauritânia? Com o relator, presidente. Também acompanho. Então, por unanimidade, dá provimento ao recurso. Quanto ao item 98.
Aqui não tinha novidade, né? Só... Bem, com isso concluímos a pauta do dia 13 e ficamos com 3 processos em vista coletiva, né? O restante está julgado, fora aqueles que foram retirados de pauta por solicitações. Podemos encerrar. Quero agradecer aos conselheiros, as conselheiras, a Mauritânia em especial, mais uma vez veio nos, né, se juntar ao colegiado para as nossas decisões, colaborando e trazendo aí uma excelente contribuição no nosso debate. E a todos os outros, parabenizando aí o Cléucio, que iniciou a sua jornada como relator, votos bem estruturados, e a todos os demais que também cumpriram aí com maestria a função, né? Me desculpar por algum excesso, até às vezes no controle da sessão, mas espero que eu não tenha sido nada que tenha comprometido o bom andamento do trabalho. Agradeço então a vocês todos. Alguém quer fazer alguma manifestação? Flávio, sim ou não? Bem, eu que agradeço a oportunidade, presidente. Sempre que precisar, estou à disposição. Obrigado, Mauritânia. Então, um bom fim de dia e um bom final de tarde aí, que tem um galo cantando, acho que é o do Flávio. Abri meu microfone aqui, o galo cantou. Foi bacana. Comemoração ao resultado de ontem. É homenagem ao Cleucio aqui. Homenagem ao Cleucio. Então, um bom descanso e até a próxima sessão. Obrigado, presidente. Obrigado, gente.